paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, abrindo a nossa Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 9. É muito bom estarmos juntos, mesmo que seja através desse dispositivo, né? É muito bom a gente estar junto para cultuar ao Senhor, para cantar louvor ao nome do Senhor, para ouvir a sua palavra e ter essa comunhão, ainda que à distância, mas podermos nos sentir mais unidos, né, nesse momento. Então, Salmo de número 34, do 1 ao 9. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Primeiro a gente vai estar louvando ao Senhor com uma oração que eu estarei fazendo, e logo em seguida a gente vai louvar ao Senhor com um cântico espiritual. Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos unidos aqui nesse momento, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, sim, te bendizer, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, Senhor. Queremos te bendizer, queremos engrandecer o seu nome, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor cantado também, que é do fundo do nosso coração, Senhor. Senhor, esteja abençoando nesse momento cada irmão, Senhor. Esteja tocando, Senhor, nos nossos corações também através da sua palavra, Senhor. Que tudo, Senhor, que for feito, Senhor, nesse culto seja para a sua honra e para a sua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Irmãos, estamos na presença de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa bela canção, Jesus em tua presença. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo
Senhor, glorificando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Que seja um momento especial para mim, para você, para todos nós. Vamos, irmãos, vamos terminar esse dia, esse domingo, começando mais uma semana, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade e o seu senhorio sobre as nossas vidas. E quando nos referimos ao senhorio de Cristo, nós estamos falando em obediência à sua vontade, à sua verdade. E aqui nós estamos para mais uma vez sermos ministrados pelo Senhor. Que seja o desejo ardente do seu coração nesse momento. Vamos orar. Nós só podemos entender a palavra do Senhor se o Espírito Santo agir em nossa vida, nos mover a isso, nos conduzir a isso. Oremos. Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. E agora, Pai, te rogamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que haja mudança de vida, que haja, ó Pai, da nossa parte, Senhor, um renovo. Que possamos também, Pai, renovar os nossos votos que um dia fizemos ao Senhor. Fale, Pai, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 17. Aqui nós temos a oração sacerdotal. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler apenas os versículos 24, 25 e 26. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 26. Palavra do Senhor ao coração da sua igreja, igreja amada, igreja militante, igreja que caminha sobre a face dessa terra, adorando, bendizendo, obedecendo, desejando ardentemente a companhia do Deus vivo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falamos sobre clareza, nós falamos sobre discernimento e nós queremos sim continuar nesse caminho, queremos continuar a cada momento tendo clareza quanto ao nosso chamado, quanto à nossa vida cristã. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 26. Aqui Jesus está terminando a sua oração sacerdotal e ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor por sua bendita palavra. Queridos irmãos, como seres humanos, estamos sempre desejando alguma coisa. Como seres humanos, estamos sempre querendo alguma coisa. Estamos sempre expressando o nosso desejo por alguma coisa. O que queremos? O que desejamos? Bem provável que você
nesse exato momento, esteja desejando muito algo. Bem provável que nesse momento você esteja querendo muito alguma coisa. E por desejar algo, por querer algo em sua vida, você tem experimentado o quanto isso é forte na vida de um ser humano. O quanto é forte o ser humano desejar alguma coisa para a sua vida, querer alguma coisa para a sua vida. Irmãos, Jesus também, enquanto aqui esteve como o Deus homem, ele também expressou desejo por muitas coisas. Ele também quis muitas coisas. É claro que, bem diferente de nossos desejos, e, na verdade, na grande maioria das vezes, bem diferente dos nossos desejos. Por exemplo, no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, capítulo 4, versículo 34, Jesus, ele desejou fazer a vontade do Pai. Ele sempre expressou esse desejo, esse querer de fazer a vontade do Pai. E ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, Jesus ele continua dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e também realizar a sua obra. Só nesse versículo nós temos aqui 2 desejos do Senhor Jesus. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Mas também no texto que nós acabamos de ler, aqui também na oração sacerdotal de Jesus, a sua oração mais extensa, registrada na palavra do Senhor, nos evangelhos, aqui também Jesus, ele expressa outro desejo. E na verdade, na oração sacerdotal de Jesus, esse desejo revela o clímax de sua oração. Porque aqui ele diz, Pai, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Desejo do Senhor, em sua oração mais extensa, numa oração que pode ser aqui a oração de despedida. Aqui, nessa oração, Jesus, ele está, na verdade, expressando o seu testamento para com os seus discípulos. Ele está evocando sua herança para com os seus discípulos. Nessa oração nós temos, de certa forma, o testamento de nosso Senhor, o registro de sua herança para conosco. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E é claro, irmãos, que aqui Jesus está fazendo uma referência à eternidade. Ele está fazendo uma referência aos céus. Mas como pode, se ele está dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. Se naquele momento ele estava sobre a face da terra, mas ele estava nos céus, na pessoa do Pai. Na verdade, essas palavras são uma referência à eternidade, à eternidade. E é claro que também, irmãos,
por mais que seja uma referência à eternidade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Mas nós também devemos aplicar o conceito de já e ainda não nesse versículo. Em que sentido? Jesus, ele deseja que nós estejamos com ele na eternidade. Mas essa presença, esse caminhar, já começa aqui sobre a face da terra. Já agora, Jesus deseja que nós estejamos com ele em nossa caminhada, vivendo com ele, na presença dele, em profunda intimidade com ele, já sendo um prelúdio daquilo que será os céus, daquilo que será viver com ele a eternidade. E é importante, irmãos, nós termos essa percepção de nossa fé, de nosso relacionamento com Jesus Cristo. Como poderemos desejar viver a eternidade com Cristo, se muitas vezes aqui, nesta terra, nós não temos esse desejo como deveríamos ter? Como podemos desejar viver a eternidade ao lado de Jesus, se aqui na terra nem sempre nós fazemos por onde viver na presença do Senhor? Nem sempre fazemos por onde estarmos com Ele, assim como Ele deseja estar conosco e deseja que nós estejamos com Ele. Você já parou para pensar sobre isso, meu irmão, minha irmã? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, um discípulo de Cristo. E quem realmente é um discípulo de Cristo tem a sua vida mudada. Os seus olhos se abrem para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. E vivendo agora essa nova realidade espiritual, divina, sobrenatural, nós somos tomados por ela. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Nós não queremos, irmãos, que a experiência do círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, lá no Getsêmani, seja a nossa experiência no dia a dia. Quando Jesus chama esses 3 discípulos para orarem com Ele, num momento difícil, num momento em que as sombras da cruz já estavam sobre a sua vida. E os seus discípulos são tomados pelo cansaço, pelo sono, e Jesus diz a eles, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora vocês puderam estar comigo, nenhuma hora. Jesus agora, queridos, está à destra de Deus, mas Ele continua nos dizendo isso. Ele continua nos dizendo, vocês não conseguem estar nenhuma hora comigo, vocês não conseguem separar um tempo para estar comigo, mas vocês continuam dizendo que me amam, que são os meus discípulos, que são meus seguidores. Mas na prática, vocês não conseguem viver na minha companhia, vocês não buscam a minha companhia. Meu irmão, minha irmã, você não está agora, nesse momento, ou posteriormente, você não está ouvindo essa palavra por acaso. Pense agora no seu relacionamento com Jesus. A minha vontade, ó Pai, que eles estejam comigo. Deve ser recíproco.
também devemos desejar estar com Ele. Porque já que desejamos estar com Ele na glória, na eternidade, já devemos desejar agora estarmos com Ele no dia a dia da nossa vida, a cada momento, expressando o nosso amor por Ele, a nossa devoção. Quem verdadeiramente ama alguém separa tempo, e não qualquer tempo, tempo de qualidade, para passar com a pessoa amada. Tem prazer, se sente bem, se sente à vontade. É claro que estar também com Jesus é se ver confrontado, mas tudo isso é uma bênção. O desejo de Cristo, o desejo de nosso Senhor, Ele ora ao Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Já vislumbrando a eternidade, mas nós, como discípulos, irmãos, já precisamos desejar isso aqui. Precisamos ser íntimos de Jesus. Devemos desejar a presença dEle. Caminhar com Ele, viver com Ele. Percebê-lo em nossa vida, em cada momento. Em cada acontecimento, perceber Jesus ao nosso lado, conosco, nos ensinando, revelando o seu amor, os seus cuidados. Será que nós temos desejado estar com Cristo? Não é algo que acontece uma vez por semana, mas é algo que precisa ser vivenciado a cada momento. Queremos dizer, irmãos, com toda a autoridade e liberdade, que vivemos na presença de Jesus. Porque pensamos nele. Porque o vemos em tudo. Porque o vemos em nossa história, em nossa caminhada, em nossa vida, porque o vemos na vida de nossa família, na vida de nossa igreja. Mas, queridos, Jesus, Ele diz ao Pai, Jesus, Ele deseja que os seus discípulos estejam com Ele. Mas para quê? O texto diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus quer que estejamos com Ele, para que possamos contemplar a sua glória. E mais uma vez nós precisamos aplicar o conceito do já e ainda não. Um dia estaremos com Ele na glória. Um dia estaremos com Ele na eternidade. E haveremos de contemplar o seu poder de uma forma plena, perfeita. Haveremos de contemplar a sua glória. Mas já agora, irmãos, nós andamos com Cristo, nós estamos na companhia de Jesus, estamos com Ele, e estamos com Ele porque Ele deseja revelar a sua glória a nós. E será que nós compreendemos o que seja isso? Caminhar com Jesus no dia a dia,
E além de caminhar com Jesus, e se verdadeiramente estamos caminhando, vivendo com Jesus, nós com certeza haveremos de contemplar a sua glória, mesmo que não seja ainda de uma forma plena, como na eternidade. Mas já devemos ver a sua glória, o seu poder, a sua majestade. E aqui, irmãos, a palavra tem uma lição tremenda. Aqui a palavra está nos ensinando que verdadeiramente aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Ele nunca mais vai viver da mesma forma que outrora viveu. Porque agora ele vive na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vive na presença da divindade. Ele vive na presença daquele que é um totalmente outro. E a própria palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é glorioso, poderoso, maravilhoso. O Todo-Poderoso. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, essa oração sacerdotal está nos ensinando isso. Nós somos discípulos de Jesus. Ele deseja que nós estejamos com Ele. Nós também devemos desejar recíproco. É amor que vem de lá para cá e daqui para lá. E ao andar verdadeiramente com Jesus, nós vamos contemplar a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Será que a nossa vida cristã, ela tem revelado isso? Será que a nossa caminhada com Jesus tem sido uma caminhada tal que verdadeiramente a cada momento estejamos contemplando a sua glória, mesmo ainda em nossa imperfeição? Mas já agora podemos contemplar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu mover, o seu agir em nossas vidas. A ponto de vivermos nessa vida de uma forma que realmente seja assombro ao mundo. Porque o mundo precisa perceber isso em nossas vidas, que o eterno habita a nossa vida, que o totalmente outro, o todo-poderoso, habita as nossas vidas. Contemplar a glória de Deus é se ver tomado por uma alegria, por uma satisfação. Contemplar a glória de Deus na pessoa de Cristo, isto é, contemplar a glória de Cristo, é se ver assim, tomada por um júbilo divino, por uma alegria, por uma satisfação, por uma realização, por uma plenitude. E isso faz toda a diferença em nosso relacionamento com o nosso Senhor, em nosso serviço, em nosso amor, em nossa compaixão, em nossa vivência. Aí sim, tudo que fazemos para Deus, para Cristo, para o seu reino, fazemos de todo o coração, como aquela mulher pecadora que ia, ao se encontrar com Jesus, unge os seus pés e enxuga os seus pés com os seus cabelos, devoção profunda. Como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, que mesmo que a princípio ainda não percebessem que estavam na companhia do Cristo ressurreto, mas quando foram tocados, tiveram que dizer: não ardia o nosso coração, não ardia o nosso coração na presença do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, que não ficou naquela sepultura, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, como Ele mesmo disse e nos ensinou.
Irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não cultivarmos uma vida espiritual profunda, muitas vezes vai parecer que o Cristo que nós servimos está ainda sepultado, aprisionado naquela sepultura. Nós, irmãos, servimos a um Cristo ressurreto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive. Vive. E Ele tem revelado a sua glória nas nossas vidas. Vivamos assim, queridos. Vivamos assim. Não há outra opção, não há outro caminho, não há outro jeito. É com excelência, é com profundidade. Porque nós precisamos ser sal e luz. As pessoas precisam olhar para nós. E ao perceber que, ao falarmos de Jesus, elas precisam perceber algo diferente em nosso semblante, em nossos olhos, em nossas palavras. Proferir o nome de Jesus. 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 Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, de tal forma que isso seja perceptível à vida de outras pessoas. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. De repente, a princípio, parece que o texto pode dar a entender para alguns que Jesus, ele está querendo ostentar algo para os seus discípulos. Irmãos, Jesus é Deus. E Deus não compartilha desses sentimentos, desses desejos carnais, pecaminosos. Não é isso. Jesus não quer ostentar nada, Ele não precisa disso. Jesus apenas revela a sua glória. E ao revelar a sua glória, o interesse dele está em nós, queridos. Porque Ele é Deus. Ele não precisa de nada. Mas quando Ele diz que quer revelar a sua glória a nós, é porque Ele quer que a gente experimente. Ele quer que sejamos tomados plenamente de sua glória, de seu poder. É algo que diz respeito a nós. O interesse de Jesus é que um dia, finalmente, nossa aspiração, nosso anelo, nosso desejo intenso pela perfeição seja satisfeito. Aquilo que perdemos no paraíso. Jesus, Ele resgatou através do seu sacrifício. Quando Jesus diz que quer que vejamos a sua glória, aqui já, mas um dia de forma plena, isso não é ostentação. É porque simplesmente Ele quer nos dar a satisfação plena. Isso é o céu, meu irmão, minha irmã. A gente pode até ter um vislumbre do que seja isso. Mas só vamos experimentar isso no dia que chegarmos lá, no grande dia que Jesus voltar para nos resgatar. Pai, o meu desejo, o meu querer, a minha vontade
é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. E por último, irmãos, para que também Ele continue revelando o Pai a cada um de nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui é lindo, irmãos, a palavra aqui é linda porque, mais uma vez, a palavra afirma, o próprio Senhor Jesus afirma, que somente Ele tem o poder de revelar o Pai aos homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus deseja a nossa presença. Jesus deseja que estejamos com Ele, porque Ele vai continuar revelando o Pai a nós. Ele vai continuar revelando o poder de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus a cada um de nós enquanto aqui estivermos. E aqui, queridos, a oração sacerdotal de Jesus, ela termina evocando esse princípio, o princípio do conhecimento, o princípio de que nós devemos buscar um conhecimento profundo de Deus, de Cristo, um conhecimento da ação sobrenatural do Espírito Santo. Numa época de muita superficialidade, numa época em que tudo é raso, superficial, numa época, numa geração onde a cada dia que passa as pessoas têm menos interesse em conhecer profundamente algo, as pessoas querem viver apenas na superfície. Mais do que nunca, como cristãos, nós precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Jesus quer nos ensinar acerca do Pai, nos revelar acerca do Pai. Vamos lembrar, irmãos, do final do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, palavra, verdade, conhecimento. Notem que as multidões não estavam maravilhadas de sua oratória, de sua figura, mas de sua doutrina. Até porque não tem como separar Cristo de sua verdade. As pessoas estavam maravilhadas de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os religiosos de sua época. Ele ensinava. Estavam maravilhadas da sua doutrina e de como ele ensinava. Jesus quer que estejamos com ele para continuarmos aprendendo acerca dele, do Pai, do Espírito e do Reino. Profundidade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer,
você tem revelado esse desejo a cada dia, andando com Cristo, de o conhecer, de conhecer o Pai, conhecer o Espírito. Conhecer o Reino. Imergir no Reino. E aí Jesus termina: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Será assim que nós vamos revelar o amor do Pai em nós, como também o amor do Filho em nós. E a grande pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é esta: assim como o Filho deseja que estejamos com Ele, como discípulos, nós também desejamos isso? Desejamos estar com Ele, porque Ele sempre estará conosco. Ele é fiel. E eis que estou convosco todos os dias. Por isso a grande questão não é se Jesus vai estar conosco, porque Ele vai estar. Ele é fiel. Sua palavra é imutável. Mas, e nós? Estamos caminhando com Ele? No caminhar com Ele, contemplamos a sua glória, o seu poder, a sua majestade. E ao contemplar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, isso transforma a nossa vida. Isso dá sentido à nossa vida. Isso nos faz reagir como filhos, discípulos de Cristo, que tem conhecimento do seu ser, da sua pessoa, do seu poder. Irmãos, a nossa fé não é uma fé de palavras jogadas ao vento. A nossa fé é uma fé relacional, relacionamento. Pense no teu relacionamento com Deus na pessoa do Cristo e na pessoa do Espírito. Nós vamos orar nesse momento. Pense nisso. Pai, a minha vontade, o meu desejo é que eles estejam comigo onde eu estou. Na tua presença, um dia, que eles estejam comigo na eternidade. Para que possam contemplar lá a minha glória de uma forma plena, mas aqui, já, que eles possam contemplar a minha glória, o meu poder, a minha majestade. Eu que tenho revelado o teu poder, o teu ser a eles. Mestre, nos mostre o Pai. Vocês já têm visto o Pai, porque vocês têm me visto. O relacionamento com Deus, irmãos, faz toda a diferença. O relacionamento com Cristo faz toda a diferença. Isso precisa ser palpável, percebido. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa palavra. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor primeiro nos perdoe pelas vezes que negligenciamos, Pai, a Tua companhia. Negligenciamos a companhia do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas dizemos que queremos passar a eternidade contigo, Pai, contigo, Jesus, mas não conseguimos passar, às vezes, 1 hora contigo aqui na terra. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Muda a nossa vida, Senhor. Que haja esse desejo da nossa parte. Queremos estar contigo,
Senhor Jesus, queremos contemplar a Tua glória, o Teu poder, e contemplando a Tua glória, o Teu poder, vamos caminhar em fé, não vamos caminhar esperançosos, confiantes, seguros, e queremos estar contigo, Jesus, para ouvir as Suas doces palavras, porque queremos conhecer mais a Ti, ó Pai, o Teu Santo Espírito. Nos ajude, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana ao lado de Jesus. Na terça-feira nós estaremos aqui em nossa reunião de oração através do Zoom, do aplicativo Zoom. Na quinta-feira, às 19h30, como também na terça, às 19h30, nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Que todos tenham uma semana abençoada, uma semana realmente sendo vivida com Jesus. Recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre.